Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? Nessa quarta-feira, rezando a oitava da Páscoa, proclamamos as maravilhas que Deus operou no meio do seu povo ao ressuscitar seu Filho Jesus Cristo, da corrupção da morte. Por isso, celebremos com fé, alegria e devoção. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxa de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com João e Pedro, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmola, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados, espantados com o que havia acontecido com ele. Então, a primeira leitura fala pra gente, né, sobre a cura desse homem, né, que não andava. E aí ele ficava na porta pedindo esmolas, e aí Pedro disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Então, pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. E aí, o homem voltou a andar, né? E todos ficaram admirados, né, com o que havia acontecido, né? E ele passou a louvar a Deus. Então, que nós também possamos sempre proclamar as maravilhas que Deus opera no meio do seu povo, né? Que a gente sempre possa, né, proclamar as maravilhas que Deus operou no meio do seu povo ao ressuscitar seu Filho Jesus Cristo da corrupção da morte. Então, que nós possamos louvar e glorificar a Deus por todas as maravilhas que Ele faz por nós. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrarem na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele.
Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os discípulos. Estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Então, o evangelho de hoje retrata a passagem dos discípulos de Emaús. 2 seguidores de Jesus deixaram Jerusalém e resolveram ir para um povoado chamado Emaús. No caminho, conversavam sobre os últimos acontecimentos em relação a Jesus, inclusive sua crucificação e morte. Pareciam desanimados, pois haviam se confiado ao projeto de vida e de fé que o Senhor lhes tinha apresentado e que aparentemente foi fracassado. O ressuscitado, que havia se juntado a eles pelo caminho, começou a explicar-lhes a Escritura. Chegando próximos ao povoado, Jesus se assenta com eles à mesa para a refeição. Então, nesse momento, a bênção e a fração do pão torna-se memória viva do banquete eucarístico instituído por Jesus na noite em que ia ser entregue. Diz o texto: Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Então, a partir de então, não dava mais para continuar em Emaús. Era preciso retornar a Jerusalém e testemunhar a aparição de Jesus. A missão dos discípulos se iniciava ali e continua conosco hoje. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.